muito complicada, por isso que nós tivemos que tirar o pé. Pode antecipar alguma coisa? Mais de 2 bilhões. Mais de 2 bilhões de dívida. Ilícito? Mais de 2 bilhões de dívida. Vocês viram que saiu dos empresários? Mais de 2 bilhões. Como diria aquele filme. O que saiu dos 2 empresários. milhões? Não, 2 bilhões. Misericórdia. E aí, nação corintiana? Bem-vindo ao Bando de Loucos, pessoal. Pessoal. Vamos trazer informações aí, entrevista exclusiva, né? Que o presidente do Corinthians fez a SBT Sport, né? O Arena SBT, já quero deixar créditos ao vídeo. Link na descrição, vale a pena vocês irem acompanhar. Pessoal, Augusto Melo fez revelações que vocês não vão acreditar. Acompanhe o vídeo, assiste até o final, tem muita informação. Falou coisas, pessoal, que eu acho que ele não deveria nem ter falado, mas falou, né? Falou da dívida do Corinthians, falou de reforços, né? Tem reforços chegando, né? Falou porque tirou um pé do freio do acelerador, quando ele se fala em contratações. Pediram para ele tirar porque o buraco é mais embaixo. Pediu paciência da torcida. Então, pessoal, se realmente você é torcedor corintiano, já deixa seu like, já compartilha o vídeo, já se inscreve e acompanha o vídeo até o final, né? Tem muita informação. Tem contratação, tem situação de Roberto. Pois é, e o Roberto preocupa, pessoal. Tem a situação de Igor Coronado. Será que já joga, já estreia? Vamos lá, né? Tem a situação também, pessoal, de Rodrigo Garro. O argentino tá encantando, né, a todos os brasileiros. Eu acho que ele é argentino, né? Pois é. Pessoal, acompanha o vídeo até o final. Peço aqui para você se inscrever. Tem muita informação. No final vamos deixar aquela opinião. Tem muita informação. Vamos agregar bastante valor no final do vídeo. Assista o vídeo até o final. Vamos deixar a nossa opinião. Agora, sem enrolação, veja aí o que Augusto Melo falou, pessoal. O Matheus, França, Mateuzinho, Félix Torres, Palácios. o Gustavo Henrique, Palácios, o Hugo, Ranieri, Garro, Pedro Henrique, Coronado agora, o Igor Pedro Coronado está chegando, Pedro Raul. Foram 10 contratações. 10 contratações. É o que nós prometemos. Está tudo sendo cumprido. Fala, mano. Presidente, primeiro, com relação aí ao que o senhor falou da Ernst Young, é uma consultoria ou é uma auditoria? Porque eu recebi essa informação de que o Corinthians contratou uma consultoria e não foi uma auditoria. E diante de tudo que a gente viu nas administrações que o Corinthians teve recentemente, o Corinthians precisa de fato de uma auditoria e, se possível, incriminar alguém e que essa pessoa responda na justiça se assim for devido, se praticou algum ato ilícito contra o clube. Com relação, por exemplo, presidente, a esse ponto, eu vou até somar 2 perguntas em uma aqui. Essa daqui é a primeira, ele pode esclarecer daqui a pouquinho. E a segunda, presidente, o senhor deu uma declaração para a gente no programa Domingo da CNN, falando a respeito de que na sua administração não haveria coleguismo, que você ia delegar poderes para pessoas competentes nas áreas que o senhor pressupunha que fossem de suma importância dentro do clube. E o senhor fez isso, por exemplo, no jurídico, no marketing, na parte administrativa, na parte financeira, inclusive com Rosala Santoro. Porém, no futebol, Augusto, tem lá o Rubão, que eu acho que não é um diretor hoje à altura do Corinthians. Agora está acoplado a ele também um diretor adjunto, que é o Fernando Alba. Trouxe também o Fabinho Soldado. Mas não faltou um executivo, Augusto, na sua primeira atitude ali como presidente? Porque aí o Corinthians poderia talvez não ter cometido os erros e as gafes que cometeu. O senhor anunciou, por exemplo, o Veríssimo, a permanência dele como primeiro reforço da temporada, sem estar com o contrato assinado. Foi uma gafe, tudo bem, tem uma herança maldita, concordo, ele pisou na bola também, mas foi uma gafe do Corinthians. Depois o fato do Mateuzinho. O senhor trouxe o Mateuzinho também para São Paulo, ele fez um treino aberto com a camisa do Corinthians, sem estar com as cláusulas meio que alinhadas junto com o Flamengo. Teve esse lance também do Zanardi, que apesar do senhor ter dito aqui que não conversou, mas ele esteve no Parque São Jorge de manhã. Não esteve? Não, nunca apareceu, ao contrário. Sério? Não teve conversa nenhuma, a conversa foi com o presidente direto. Foi ele que nos alertou, foi onde eu mandei para o jurídico, e depois eu pessoalmente liguei para o Reinaldo, está aqui gravado, o Reinaldo pode esclarecer, liguei e o Reinaldo me orientou. Mas de toda maneira, essa lista que ele está fazendo de fatos, eles acabam dizendo assim, pô, mas o Corinthians falou uma coisa e não rolou. Sim. Agora, entendeu? Se tivesse um executivo de futebol ali à altura do cargo, talvez esse tipo de coisa não poderia ter sido evitada? Você tentou contratar o Rodrigo Caetano mesmo? Tentamos. Na verdade, eu estava no Rio, o Corinthians jogou, no outro dia o Flamengo jogaria com o Atlético, e nesse encontro, no almoço, acabou saindo a conversa. Era realmente um executivo que nos interessava, estava empregado, não teve acordo. E o Fabinho está no mesmo status? E dali para frente, a gente começou a monitorar o Fabinho. Fabinho, ex-jogador, foi diretor de scout, ajudou a montar o Flamengo, depois foi para o campo.
Era um cara que a gente estava tentando, a gente sabia que ia ter algumas dificuldades, porque estava no Flamengo há algum tempo, está bem estabilizado. E, de repente, aceitou um desafio para um Corinthians numa situação que estava. E era isso que a gente queria. Mas a pergunta do Mano, se você tivesse esse profissional logo no começo da sua administração... Então, mas nós tentamos. É que aí precisou de um tempo, demorou mais de 15 dias. E eu só poderia começar a contratar a partir do dia 2 de janeiro. Esse é um grande erro que nós estamos mudando agora. O problema de contratar é que você faz a proposta e o cara pode dizer não. Não, e aqui eles são jogadores, sabe, daqui meia hora. Se você não assinou, não fechou, acabou. Muda completamente. Teve algumas situações dessa forma, que nós combinamos uma coisa, daqui a pouco já aumentou, ou já foi para outro veio contratou. O Marcelo Paz do Fortaleza hoje estava bravo com as dois jogadores que ele queria e outros times contrataram. É complicado. E outra, é um grande erro, que é isso que nós estamos mudando agora pela primeira vez. O Corinthians vai ter uma reforma estatutária num começo de mandato. Sempre era feito no final de mandato para beneficiar certas pessoas. Nós não queremos isso. Nós queremos uma reforma estatutária para beneficiar o clube. Que é isso que tem que ser feito. O presidente ganhou, ele já tem que ter a caneta na mão para tomar atitude. O Corinthians ficou praticamente sem um time, tendo que montar um time em 30 dias. É muito difícil. E outra, todo mundo de férias, todo mundo, para você correr atrás de todo mundo, eu tive que fazer viagens para cá, viagens para cá, para lá, para tentar um acordo. Era difícil, você não tinha caneta para fechar. Para falar de boca, para amanhã acertar, não tinha como. Já mudava a situação. Então, respondendo ao Mano, é uma auditoria, não tem nada de consultoria. Consultoria seria numa parte de reestruturação pós-auditoria. Vocês vão ter certeza disso. Mais 45, são 90 dias de prazo de auditoria que eles pediram. Já se passaram 40, a gente tem reuniões semanais. Estão passando coisas para nós estarrecedoras, coisas muito complicadas, por isso que nós tivemos que tirar o pé. Entendeu? Pode antecipar alguma coisa? Mais de 2 bilhões. Mais de 2 bilhões de dívida. Ilícito? Mais de 2 bilhões de dívida. Vocês viram que saíram de empresários? Mais de 2 bilhões. Como diria aquele filme. O que saiu dos 2 empresários. milhões? Não, 2 bilhões. Misericórdia. E o que saiu é de dívidas. Enfim, vai sair mais coisas. Né, que ainda o Duílio assinou aquela confissão de dívida? Assinou a confissão de dívida, renovou contratos que nos trariam uma receita, assinou contratos até 2030, contratos que venciam em 2025. Por que renovar 2, 3 dias antes da gente tomar posse? Então tem muitas coisas que é complicado, a gente queria entender. Agora, ou seja, sem as principais receitas, é pagável. O Corinthians é muito grande, o Corinthians tem uma torcida maravilhosa, tem uma torcida consumista, o Corinthians tem uma marca forte que dá retorno para qualquer grande investimento. Então, o que basta é credibilidade, são pessoas sérias, é fazer um trabalho honesto como nós estamos fazendo, declarando tudo o que está acontecendo, qual a forma de contratar, as porcentagens, para quem fica, deixa de ficar, quais são as comissões. A gente está jogando muito limpo, transparente no mercado, porque a gente também quer sair limpo quando terminar o nosso mandato, não quer ter esse tipo de problema, porque a gente é corintiano, a gente torce para o Corinthians. É uma dúvida que a gente tem, outro dia eu perguntei, o Corinthians tem reeleição para o presidente? Não tem reeleição. É um mandato de 3 anos só, e não tem reeleição. Sem reeleição, nós não queremos, a gente quer realmente trabalhar. Isso eu aprendi no Bayern, que eu tive há pouco tempo, foi um conselho que o presidente do Bayern me deu. Trabalhe para o seu próximo, Augusto. Eu, com certeza, o próximo é corintiano, o próximo presidente do Brasil ele é brasileiro, o próximo governador de São Paulo ele é paulista, com certeza. Não há instituição. Quer o bem de São Paulo. Não necessariamente, né? Não, mas eu digo, ele quer o bem do Estado, ele quer, entendeu? Não há instituição que resista a um mandato que olhe só para o próprio umbigo. Se você não fizer independentemente de corrente política do clube, eu posso ser oposição a você, a hora que eu assumo, eu vou assumir o Corinthians. E outra, Kleber, foi conversado, poxa, a gente falou, não renove patrocínio, nós temos já grandes patrocínios, que a gente trabalhou a campanha toda, e quando fomos eleitos, viajamos para fora, fomos conversar com grandes empresas, grandes parceiros, olha, nós temos patrocínio para isso, para aquilo, e acabaram renovando 2, 3 dias antes da gente tomar posse. Quer dizer, se são corintianos, por que não deixou nós fazermos esse trabalho? E outra, são receitas, são as 4 maiores receitas que o Corinthians pode ter hoje. Contratos que venciam em 2025, eles já renovaram até 2030. Contrato de patrocínio, você está dizendo? Contrato de empresas que está dentro do Corinthians. Estacionamento, a tiqueteira, o AIB lá dentro. Recursos do Corinthians. Recursos que nos traria grande receita, que o Corinthians tem uma mínima participação. Ou seja, eu como presidente, se eu precisar de um espaço dentro da minha arena, eu não posso. Tem que passar por uma empresa que eles renovaram até 2030. Tem que passar por uma empresa que vencia o contrato em 2025, renovaram há 3 dias antes de eu tomar posse. Essa é uma questão... É difícil. Em relação ao Lucas Veríssimo, foi a primeira coisa que nós fizemos. Era um atleta que estava lesionado, sem vitrine. É outro absurdo, por que fazem isso? O que vai acontecer, vou te explicar do Mateuzinho também. Se você traz um jogador desse, vai recuperar ele aqui, deixa pelo menos um direito de vitrine, ou já estipula o passe dele, porque o Corinthians recuperou o atleta. Chegou à seleção. Quer dizer,
se tivesse trazido ele na época, já com passe estipulado, não custaria mais que 3 milhões de euros. Fizemos o sacrifício de fazer uma proposta até 8 milhões de euros. Olha o absurdo. Mas fizemos tudo certo, vai e volta contrato. Nós tínhamos lá uma receita que ficou do João Vitor, acho que 2 milhões de euros. Estávamos negociando tudo isso. Fizemos o contrato, ficou na mão do agente do jogador. Tudo preparado, tudo pronto para ele assinar e já estava tudo certo. E além disso, ele tinha contrato até julho. Nação corintiana. Presidente Augusto Melo, mais uma vez, trouxe à tona aí, né? Situação do Corinthians. Ele deixou bem claro. Hoje o Corinthians deve mais de 2 bilhões. Inclusive, fez uma auditoria, né? Para apurar mais a fundo, né? Como é que se criou essa dívida tão gigantesca, né? E que apareça os culpados e que sejam punidos, né, pessoal? Ele fez algumas declarações aí que a gente vai trazer para vocês vão se surpreender, né? Pessoal, Augusto Melo pode até quebrar a minha cara, né? Claro, entrou sem experiência nenhuma, né? Vários erros, principalmente em contratações. Apalavrando o jogador, que no mundo do futebol hoje não se a palavra jogador, tem que ser contrato assinado. Trazendo jogador pensando que ia ser uma coisa e foi outra. Muitos erros, resta dúvida. Mas ele parece ser um cara transparente, é um cara que é corintiano e é um cara que quer o bem do Corinthians, né? Deixou bem claro algumas situações, inclusive do Lucas Veríssimo, de Gabigol, né? Falou muito. Eu acho que ele até falou a verdade, pessoal. Mais do que a verdade, né? Diz que hoje o Corinthians deve mais de 2 bilhões. Na auditoria, quando ele chegou, ele, claro, pensou de trazer mais jogadores. Mas a auditoria pediu para ele colocar um pé no freio, que o buraco era mais baixo. Era mais do que ele pensava, né? Pois é. Era mais do que ele pensava, né? E hoje ele disse que sabe, né? Vai tentar, sim, reconstruir o Corinthians. Vai tentar deixar o Corinthians o maior clube do futebol sul-americano. Já é. Mas eu digo, em questão financeira, não vai ficar atrás de nenhum desses clubes. E a gente espera, pessoal, que ele coloque as coisas em ordem, né? Faça as coisas com calma. E uma coisa fundamental nesse processo aí de Augusto Melo é você, torcedor corintiano. Tem que ter paciência. Nas horas difíceis tem que apoiar. Não é só nas horas boas, né? O torcedor corintiano já é assim. Tanto nas horas ruins como na hora boa, ele tá sempre apoiando até o final, né? Principalmente um cara que você vê que quer fazer as coisas corretas no Corinthians, né? Muitos presidentes, só fizeram coisas erradas. Então, vamos dar um voto de confiança para o cara, né? Aconteceu muitos erros, aconteceu. Deixou bem claro que aconteceu muitos erros no início aí. Mas ele vai fazer as coisas certas no Corinthians, né? Vamos lá. Esse cara aí que você tá vendo na tela, né? Se diz ser corintiano, né? Augusto Melo trouxe algumas revelações que não tem nada de corintiano, pessoal. Esse cara aí não tem nada de corintiano. Vamos lá. O clube não ganhou nada na sua administração. A dívida só aumentou, onde ele fazia uma auditoria, né, ele mesmo lá no clube, e dizia que a dívida do Corinthians tinha diminuído, enganando os torcedores, a verdade é essa. A dívida só aumentou. Assinou confissão de dívida. Dívida essa que deixada por ele e pelos anteriores a eles, né, que era do mesmo grupo, né? Assinou confissão de dívida. Faltando 3 dias para o novo presidente assumir, Augusto Melo disse que ele assinaram os contratos, né, renovando, né, o contrato encerrava agora em 2025. Eles assinaram renovando até 2030, pessoal. Faltando 3 dias para Augusto Melo assumir, né? Será que esse cara aí, você, torcedor corintiano, será que esse cara aí é corintiano mesmo? O que é que vocês acham? Se ele fosse corintiano, primeiro, ele não tinha contratado o Mano. Até tinha, né? Ele queria Mano assumindo a equipe do Corinthians na sua administração. Mas tinha feito o contrato. Mano, o seu contrato é até o final de 2023. 2024, se o novo presidente for da mesma minha chapa, você continua. Se for da outra chapa, eles vão escolher. Se fosse corintiano, né? Se fosse corintiano, ele não tinha assinado contrato faltando 3 dias antes para assumir o novo presidente. Tinha dito o quê? Não, vamos deixar para o novo presidente, ele vai avaliar o que é o melhor para o Corinthians
e ele vai assinar, renovar esse contrato, né? Se ele fosse presidente do Corinthians, de coração, quisesse o bem do Corinthians, ele, no lugar dele ter assinado, né, confessando a dívida, ele tinha pagado, né? Foi ele e os anteriores deles que fizeram essa dívida aí, né? Por que deixar para o próximo, né? Mas vamos esperar a autoria, vamos ver o que é que vai vir, né? Muita coisa, muitas algas virão pela frente, pessoal. Outra situação, né? Outra situação, a Lucas Veríssimo, né? O presidente disse que ia deixar tudo certo com o Lucas Veríssimo, né? Mas o principal erro, sabe qual foi o principal erro? A administração passada. Pegou o jogador sem um valor fixo de compra. O jogador estava mal no Benfica, estava afastado, estava, né? Se recuperando de lesão. Não estipulou um valor de vitrine. Não estipulou um valor de vitrine. O jogador se recuperou no Corinthians, né? Chamou a atenção dos clubes europeus novamente. E o Corinthians, ó, tinha palavrado, né? O Corinthians já tinha feito um contrato, tinha mandado para o agente do jogador ficou com o contrato na mão e não assinou. O Corinthians tem culpa? Tem. Primeiro eu vou dizer aqui a culpa. Diretoria passada não estipulou um valor, principalmente de compra, até porque estava pegando um jogador que não vinha jogando, o jogador sofreu lesão grave, estava voltando, com certeza o valor de compra era lá embaixo, cerca de 2, 3 milhões de euros. Outro ponto crucial, valor de vitrine. Pronto, se a gente conseguir recuperar o jogador sair de novo, ou bem, valor de vitrine 3, 4%. Não fez. E foi o erro, né? E o terceiro erro, esse aí foi os erros de Duílio, né? Agora eu vou dizer o erro de Augusto Melo. Anunciar o jogador sem ter nada assinado. Aí foi outro erro, né? Se ele tivesse assinado, tivesse tudo ok, vamos apresentar. Mas não assinou, não retornou o contrato, nada. Então, não tem para que anunciar, né? Foi os 3 erros aí. 2 de Duílio, 1 de Augusto. E Augusto Melo, ele tá iniciando. Não sei o que ele vai aprender muito ainda. Eu acho que é um cara que veio para ajudar o Corinthians. Vamos depositar bastante expectativa, pessoal. Temos que depositar expectativa, né? Não adianta aqui a gente querer só criticar, né? Vai acontecer erro, vai, porque é a primeira vez que o cara tá na frente de um clube de futebol. Quem tá por trás também não tem a experiência, né? Então, se isso aí tivesse um diretor de futebol capacitado, isso aí teria sido evitado, né? Mas não tinha. Agora é bola para frente, né? Vamos ver o que é que vem pela frente. Então é isso, nação corintiana. O que é que vocês acharam aí? As declarações de Augusto Melo. Dívida acima de 2 bilhões. Vários erros na administração passada. Assinando contrato faltando 3 dias para virar a administração. Assinando contrato esse que terminar em 2025 até 2030. Ainda disse que é corintiano, né? Então é isso, nação. Se inscreva no canal Bando de Loucos, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.